Sentindo na própria pele. Mônica de Castro pelo Espírito Leonel. Amor e Equilíbrio Audiobook. Sexta parte. Final. Você não exige nada, Basílio. Quanto ao amor, creio que você ainda está bem longe de saber o que isso significa. E felicidade? Bem, essa não conhecerei mais. Você está sendo infantil e teimosa, repreendeu Licurgo. Não vê que o que fazemos é para o seu próprio bem. Agradeço a sua generosidade, mas não precisa. Sei o que é melhor para mim. Não sabe, não, insistiu Basílio. Você está magoada, compreendo. Mas isso vai passar, e você verá como nos divertiremos juntos. Engana-se se pensa que busco divertimento. Isso foi no passado, quando ainda era uma menina. Hoje sou uma mulher, e posso ver que o que busquei, até então, foi passageiro e ilusório. A vida não é uma brincadeira, e eu não sou peça de nenhum jogo. Camila, minha filha, pense bem. Já pensei, mamãe, e estou decidida. Logo após o casamento de Cirilo, que é o único que me ama de verdade, irei embora daqui e nunca mais voltarei. Consagrarei minha vida a Deus, e todos os bens materiais que me pertencem, entregarei de bom grado à igreja. Você não pode, explodiu Basílio. Posso e vou fazer, e não tente me impedir, Basílio. Você não pode obrigar-me a casar. Ninguém pode. É isso mesmo, concordou Cirilo, que acabara de entrar, e escutar a última parte da conversa. Camila tem todo o meu apoio, e poderá viver comigo e com Aline, se desejar. Obrigada, meu irmão, mas não precisa. Sei que suas palavras são sinceras, mas já fiz a minha escolha. Logo após o seu casamento, parto para o convento, e peço que respeitem minha decisão. Cirilo olhou para ela profundamente penalizado. Camila era uma moça bonita e inteligente, jovem e cheia de vida. Seria uma pena desperdiçar tanta vitalidade enclausurada entre as paredes frias de um convento. Entretanto, se essa fora sua opção, ele iria respeitar e lhe daria apoio. Assim, acercou-se dela, abraçou-a com ternura e falou, mais para ela do que para os demais. Se Camila já decidiu que o melhor para sua vida é o convento, terá todo o meu apoio. Meu e de Aline, e nosso amor também, para sempre. Ela o olhou agradecida, e ele continuou, e agora, senhor Basílio, creio que já não tem mais nada a fazer nesta casa. Queira se retirar. Basílio fitou-o com fúria e rugiu. Não pode desfazer-se de mim assim. Fui humilhado, ultrajado. Exijo uma reparação. Mas que reparação? O senhor foi quem tentou ultrajar minha irmã. Por isso, saia daqui imediatamente, ou então eu mesmo o porei para fora a pontapés. Seu Licurgo, apelou, faça alguma coisa. O senhor me deu a sua palavra de honra de que Camila seria minha esposa. Deve-me isso. Licurgo não sabia o que fazer. No fundo, também não gostava daquele Basílio, e só aceitara aquela proposta para salvar a reputação da enteada. Mas se ela preferia ir para o convento, a ideia não lhe parecia assim tão ruim. Lá, ela estaria afastada da sociedade, e viveria o resto de sua vida escondendo sua vergonha, sem que ninguém jamais viesse a saber. Se perguntassem, diriam que ela escolhera a vida religiosa, o que não era nenhum absurdo. Ele mesmo conhecia muitas moças que optaram por essa vida, e os pais estavam até satisfeitos. Assim, aproximou-se de Basílio e ordenou: Senhor Basílio, não lhe prometi nada. Apenas aceitei sua proposta, mas não lhe garanti que o casamento se realizaria, pois não tenho meios de obrigar Camila a casar-se contra sua vontade. O que lhe disse foi que, se ela recusasse, seria expulsa desta casa. No entanto, ela mesma nos deu a solução para esse problema, consagrando-se à vida religiosa por sua livre e espontânea vontade. Portanto, creio que não lhe devo nada, e o senhor está convidado a se retirar. Não vou, quero o que me pertence. Saia, Basílio, agora mesmo. Era Cirilo. Se tem um mínimo de dignidade, saia por si mesmo. Não me obrigue a expulsá-lo, pois eu o farei sem hesitar. Não saio. Você não pode. Não tenho direito.
Cirilo, furioso, agarrou-o e torceu-lhe os braços para as costas, imobilizando seus movimentos. Basílio esperneava, tentando se livrar, mas não conseguia, e foi arrastado pelo outro até a porta de entrada, que já estava aberta. No caminho, Aline, Berenice e Tonha, que preparavam a mesa do almoço, olhavam com ar assustado. Cirilo, sem titubear, empurrou o outro porta afora, e Basílio desabou no chão, rosto colado na lama. "Agora suma daqui!" gritou, "e nunca mais apareça." Aldo, ouvindo aquela gritaria, correu para a porta da frente, certo de que algum malfeitor havia entrado na casa. Assustado, indagou Arfante. "Seu Cirilo, aconteceu algo?" "Sim, aconteceu. Pegue esse lixo e leve-o daqui. E cuide para que não volte. Se voltar, passe fogo." O capataz correu para ele, a fim de levá-lo dali. Basílio, porém, olhos injetados de sangue, levantou-se sozinho, o rosto todo arranhado, e urrou: "Tire suas patas imundas de mim." Aldo, surpreso ante a carga de ódio naquela voz, estacou, e Basílio, olhando Cirilo bem dentro dos olhos, ameaçou: "Está muito bem, Cirilo, já estou indo. Mas fique certo de que essa não será a última vez que nos encontraremos. E da próxima, não terei tanta certeza de que estará com essa pose toda de vencedor." Sem dizer mais nada, apanhou o chapéu e saiu. Cirilo, com medo de que ele voltasse, deu ordens ao capataz para que o seguisse, certificando-se de que ele realmente se fora. De repente, Cirilo sentiu como se uma nuvem negra passasse sobre ele, e quase caiu, sendo amparado por Aline, que se postara logo atrás dele. "O que foi? Sente-se bem?" "Não sei", respondeu ele ainda zonzo. "Uma coisa esquisita, uma tonteira, um calor estranho. Não deve ser nada, apenas o desgaste das últimas horas." Aline, porém, teve um pressentimento sombrio e estremeceu. Parecia haver visto, ao longe, um pequeno clarão se estendendo sobre o matagal. No entanto, pensou que deveria ser reflexo do sol, e não deu importância. Nenhuma importância. Fazia uma linda manhã de sol, e o céu azul ajudava a natureza a colorir o dia que se iniciava. Camila abriu os olhos e suspirou. Estranhamente, passara uma noite tranquila, sem inquietação ou falta de sono. Dormira placidamente, e os acontecimentos do dia anterior já lhe pareciam distantes, e não mais a incomodavam. Instintivamente, voltou a face para o crucifixo de madeira pendurado na parede, do outro lado do quarto, levou a mão ao peito e sorriu. Sim, ela sabia que aquele era o seu caminho. De repente, passou a ansiar por aquilo, e seu coração disparou de alegria. Uma vida consagrada a Deus. Era isso o que agora desejava para si. Mas Camila não se iludia. Sabia que aquela não era propriamente sua vocação. Estava ferida, humilhada, magoada, e tudo isso contribuíra para que ela tomasse sua decisão. No entanto, não encarava aquilo como uma fuga, como o jeito mais fácil de fugir de um problema. Fizera sua escolha levando em consideração o amor que sentia por si mesma. Ela não desejava ser encarada como uma mulher perdida, a quem as demais evitavam, e por quem os homens se interessavam apenas para uma aventura. Queria respeito, e para isso, precisava respeitar-se a si mesma. E a vida religiosa faria com que resgatasse o amor por si própria. Só assim ela poderia se sentir importante, não aos olhos da sociedade, mas aos seus próprios olhos e aos olhos de Deus. Deixaria a vida mundana em troca de uma religiosidade programada, como forma de reeducar o seu espírito e prepará-lo para novas lutas, se não nesta vida, em outras. Ela não sabia explicar, mas, subitamente, passou a achar que deveria haver outras vidas, e que a morte não seria o fim. Assim, resolveu que se prepararia, não para a morte, mas para a vida que se abriria quando fechasse os olhos para sempre. Estava perdida nessas divagações quando a porta do quarto se abriu vagarosamente, e Aline entrou. "Bom dia", saudou com jovialidade. "Como está minha cunhadinha?" Camila sorriu e respondeu com graciosidade. "Estou muito bem, Aline.
E quero que saiba que estou muito feliz por poder ter uma cunhada feito você. E não digo isso só para agradá-la. Tenho certeza de que meu irmão fez excelente escolha. Você é uma moça honesta e sincera, e hoje sei o quanto é valiosa a honestidade no ser humano. Aline, vendo-lhe a tristeza, tentou mudar de assunto. Está um dia tão lindo. Por que não vamos nadar? Nadar? Ora, Aline, mas o que é isso? Já não somos crianças, e o dia de seu casamento se aproxima. Creio que você deve ter muito o que fazer. Não tenho nada que não possa esperar. Ora, vamos. Será divertido. Aline, não precisa tentar me animar. Eu estou bem. Aline ficou confusa e acrescentou, fingindo naturalidade. Se você não quer ir, muito bem. Mas Berenice e eu já estamos de saída. Ela está, agora mesmo, preparando uma cesta de piquenique com Tonha. A ideia até que parece boa. É excelente. Por favor, venha conosco. Será a nossa despedida. Daqui a pouco estarei casada, Berenice voltará para o Rio de Janeiro, e você? Bem. E eu irei para o convento. Não se preocupe. Vou para o convento porque quero, e estou feliz com isso. Mas você é ainda tão jovem e tão bela. E o que tem isso? Só porque sou moça não posso desejar ser freira. Não é isso, mas é que sabemos que a maioria das moças que vai para o convento, ou é feia e não arranja marido, ou está fugindo de alguma coisa. Aline, mas que bobagem. Acha que ninguém tem vocação? Algumas têm, mas não sei se esse é o seu caso. Como você também não é feia, creio que a razão é mesmo a última. É isso o que pensa? Que vou para o convento para fugir? Ouça, Camila, sei que papai e sua mãe tentaram obrigá-la a se casar com Basílio, sob ameaça de expulsá-la de casa. Mas você sabe que pode ir viver conosco, em nossa casa. Camila olhou-a com ternura, e afagando de leve o seu rosto, retrucou. Agradeço sua amizade, Aline, pois sei que é sincera. Mas não, muito obrigada. Por quê? Não nos dará trabalho algum. Não é isso. Sei que vocês me receberiam de braços abertos, mas o motivo não é esse. Então qual é? Sou eu mesma. Preciso conhecer-me a mim mesma. Não nego que sofri uma grande decepção, que em muito influenciou nessa minha decisão. Não fosse a desilusão que tive, hoje estaria fazendo planos para o meu casamento. Mas, como isso não deu certo, penso que devo encontrar algo mais para minha vida. Não compreendo. Não, e é natural. Você optou por um outro caminho. Ama e é amada, não tem com o que se preocupar. Mas você ainda pode encontrar um novo amor. Camila sorriu e contestou. Não é isso o que procuro. Não mais. Mas o que é então? Por favor, diga-me, para que possa compreender. Procuro paz para o meu espírito. Mas como? Não sei, mas é o que pretendo descobrir. E acha que encontrará essa paz enclausurando-se num convento? Não vou me enclausurar, vou me retirar. É a mesma coisa. Sinto, Aline, mas não é não. Não pretendo enclausurar o meu corpo numa cela úmida e fria. Mas é isso o que irá acontecer. Mas meu coração não verá as coisas assim. Não, e como verá, então? Tentarei retirar-me para que meu espírito possa conhecer novos valores e encontrar a paz. Só assim poderei me libertar. Aline, sem entender bem aonde a outra queria chegar, achou melhor encerrar aquela conversa. Tem certeza de que sabe o que faz? Certeza absoluta. E essa sua decisão é para sempre. Quando se consagra a vida a Deus, a intenção é de que seja para o resto da vida. No entanto, quem poderá saber o que nos reserva o futuro? É verdade, mas enfim, se você sabe o que faz e está feliz, Cirilo e eu também ficaremos. Apenas lamentaremos a sua ausência, principalmente Cirilo, pois que a ama de verdade. Eu sei, e também o amo muito. Mas não se preocupe. Pretendo vir visitá-los de vez em quando. Quero conhecer meus sobrinhos. Aline riu gostosamente. Gostava de crianças, e pretendia ter muitos filhos. E seria bom que eles tivessem uma tia freira, que pudesse orientá-los no caminho da religiosidade.
Assim, abraçou a amiga e deu-lhe um beijo na face, acrescentado em seguida: Não se demore, nós a aguardamos no jardim, e saiu. Capítulo 34. Era véspera do casamento, e Aline estava eufórica e contente. Ficou acertado que ela e Cirilo passariam a noite de núpcias na Ouro Velho e, no dia seguinte, bem cedo, partiriam para o Rio de Janeiro, onde embarcariam, em seguida, para a Europa, para uma extensa lua de mel. Tonha seguiria com eles, bem como Inácio, e poderiam, enfim, concretizar o seu amor. Quando a noite chegou, Aline mal podia dormir. Estava por demais ansiosa para conciliar o sono. Deitada em sua cama, falava para Tonha. Até que enfim chegou o grande dia. Mal posso esperar. Sim, Aline, vai ser uma bonita cerimônia. E a festa? Vai ser uma beleza. Certamente. Oh, céus, e se chover? Aline, pelo amor de Deus. Estou cansada e com sono. Vamos dormir, sim, ou será que quer chegar à igreja com olheiras? Deus me livre. Então durma, por favor. Vendo que Tonha já não aguentava mais ouvir a sua conversa, Aline se calou e fitou o teto, tecendo planos para o futuro. Tonha adormecera instantaneamente, e Aline podia ouvi-la ressonar. Ela também estava exausta, e o cansaço a dominava, fazendo com que adormecesse também. Assim que fechou os olhos, sentiu que saía do corpo, e logo viu Tonha, parada a seu lado. Junto a ela, o espírito de uma negra, que não conhecia. Tonha, percebendo a indagação no olhar da amiga, tratou logo de dizer: Aline, esta é minha mãe, e Adaline. Aline sorriu, e Adaline estendeu-lhes as mãos, falando com ternura: Venham comigo. Para onde? Indagou Aline. Você verá. Quero que conheçam algumas verdades antes dos acontecimentos que irão se desenrolar nas próximas horas. E por quê? Porque vocês são espíritos queridos, que já lograram alcançar uma certa compreensão da vida espiritual. Portanto, foi-lhes permitida a revelação da verdade, para que possam enfrentar com coragem as duras provas a que se submeterão em breve. Aline estremeceu. O que quereria ela dizer com tudo aquilo? Não compreendo. Balbuciou temerosa. Não tenha medo. Você e Mudima são almas afins, e o amor lhes dará forças para enfrentarem, unidas, a provação que vocês mesmas escolheram. Aline não disse mais nada e segurou a mão de Adaline, que tinha Tonha do outro lado. Em instantes, foram transportadas para um campo verde e florido, onde uma mulher, jovem ainda, estava sentada debaixo de uma figueira, tendo nas mãos um volume de poesias. Mais adiante, uma criança brincava de bonecas, em companhia da ama seca. Elas foram se aproximando, até que chegaram bem perto, e Adaline ordenou: Olhem! Como numa tela que ganhasse vida, as imagens começaram a se mover e elas viram. Lívia sentia-se sonolenta e cerrou os olhos, largando o livro. A noite anterior tinha sido exaustiva. Fúlvio, sempre tão atencioso, de uma hora para outra, resolvera sair todas as noites, só retornando a altas horas da madrugada. Ela não sabia por onde ele andava, e por mais que perguntasse, ele sempre respondia com divagações. Será que conhecera outra mulher? Mas não, ele a amava, estava certa disso. Casara-se com ela, tinham uma filha. Era bom e generoso, mas será que isso era amor? Ou será que só se casara com ela por um dever de honra? Lívia procurou afastar esses pensamentos e concentrou-se na filha. Ela era linda, não podia negar. Mas, por mais que se esforçasse, Lívia não conseguia amá-la. Afinal, Sofia roubara-lhe muito das atenções de Fúlvio, que adorava a menina e fazia-lhe todas as vontades, sendo a preferida no coração do marido. Sofia aproximou-se dela e perguntou com uma vozinha fina e meiga: Está com sono, mamãe? Ela abriu os olhos lentamente e respondeu: Um pouco, meu bem. Deixe mamãe dormir, sim. A menina se afastou e correu em direção à ama seca, e Lívia divisou o porte esguio de Fúlvio surgindo por detrás das roseiras. Ele aproximou-se de Sofia, ergueu-a no colo, deu-lhe um beijo estalado e indagou: Como vai a minha princesinha?
Ela não respondeu e apertou-o com força, agarrada ao seu pescoço. Fúlvio deixou-se ficar, envolvido por aquele abraço, até que ela se cansasse e voltasse aos brinquedos. Em seguida, dirigiu-se para Lívia e beijou-a na face, sem dizer nada. Chegou tarde ontem, observou ela. Onde esteve? Saí com uns amigos. Que amigos? Alguns oficiais. Você não conhece. Lívia, não podendo mais conter a indignação, levantou-se e indagou furiosa: o que há com você, Fúlvio? Por acaso pensa que sou alguma tonta? O que quer dizer? Pensa que não notei que você anda diferente, distante. É impressão sua. Não, não é. Você está frio, não me procura mais. Ando cansado. E só se cansa de mim. E os seus amigos? Acaso não se sente cansado para sair com eles também? Pois creio que você está cansado de mim, porque, na certa, anda se deitando com alguma vagabunda. Lívia, fez ele horrorizado. Quem é a mulher com quem anda se encontrando? Mulher, mas não há mulher alguma. Está mentindo, Fúlvio, sei que está. Você tem outra mulher, e eu hei de descobrir quem é, nem que seja a última coisa que faça na vida. Ela se levantou apressada e voltou para casa, passando feito uma bala por Sofia. A menina estendeu-lhe as mãozinhas, mas Lívia, de tão furiosa, nem lhe prestou atenção, e ela pôs-se a chorar. Fúlvio correu para ela e a pegou no colo, acariciando-a com ternura, até que parasse de chorar. A situação entre Fúlvio e Lívia estava cada vez pior. Desde o dia em que penetrara nos aposentos de Cláudia, Fúlvio não conseguira mais afastar-se dela. E a moça, a conselho da própria mãe, tratara logo de entregar-se a ele, e Fúlvio, apaixonado, acabara por tomar Cláudia por sua amante. O casamento de Agnes e Marco também fracassara. O marido se entregava a orgias e bebedeiras, e eles mal se falavam. Tudo ia de mal a pior, e Agnes estava prestes a desesperar. Além disso, Marco revelara-se um monstro cruel, seduzindo e batendo nas criadas. As moças pensavam em denunciá-lo, mas Agnes acabava dando-lhes dinheiro e mandando-as embora. Não queria escândalos envolvendo o nome da família. E Anastácia, em silêncio, procurava uma forma de reivindicar seus direitos de filha. Por mais que soubesse que sua condição de bastarda não lhe conferia direito algum, aquilo não era justo. O destino fora cruel com ela, e com o passar dos dias, Anastácia foi se enchendo de ódio por Cláudia. Um dia, Agnes entrou feito um furacão em casa, e Anastácia correu a atendê-la. Senhora, o que aconteceu? Agnes olhou para ela e suspirou. Estava zangada e triste ao mesmo tempo, e começou a chorar convulsivamente. Oh, Deus, Deus, não posso mais. Não pode mais o quê, senhora Agnes? Ela olhou para Anastácia com surpresa, só então se dando conta de sua presença ali. Não querendo compartilhar seus problemas com uma criada, tentou disfarçar e não respondeu. Foi o senhor Marco outra vez, não foi? Arriscou Anastácia. Sim, respondeu afinal. Oh, Anastácia, sei que não devia lhe contar, mas não suporto mais. O que foi desta vez? Agnes olhou de um lado para outro, para ver se havia alguém que pudesse ouvir a sua conversa. Não avistando ninguém, confidenciou baixinho. Ele agora me exige dinheiro. Quer que lhe dê minhas propriedades, e ameaçou contar à esposa de Fúlvio sobre seu romance com Cláudia. Meu Deus, a senhora vai dar? Não posso. Se o fizer, estaremos na miséria. Em pouco tempo, ele vai dilapidar todo o nosso patrimônio. E o que pretende fazer? Não sei, não sei. Oh, Deus, como gostaria que ele estivesse morto. Anastácia não disse mais nada. Em seu íntimo, uma ideia começou a brotar-lhe na mente, e ela sorriu um sorriso diabólico, urdindo um plano com o qual se livraria, em definitivo, de todos aqueles que se interpunham entre ela e sua benfeitora. No dia seguinte, Anastácia saiu logo após o jantar e seguiu sorrateiramente para a residência de Fúlvio. Bateu à porta e aguardou. Logo uma criada veio abrir, e percebendo que se tratava de uma mulher do povo, indagou de má vontade: sim. O que deseja?
Gostaria de falar com a esposa do capitão Fúlvio. A outra olhou-a desconfiada. E qual é o assunto? Sinto, mas é confidencial. A criada, pensando que fosse alguém em busca de emprego ou de esmola, já ia dispensá-la, quando a voz de Lívia se fez soar sobre o seu ombro. Quem está aí? Senhora, fez a criada surpresa. Não é ninguém, apenas uma jovem pedinte. Não sou pedinte, protestou Anastácia. Preciso falar com a esposa do capitão Fúlvio. Ao ouvir o nome do marido, Lívia escancarou a porta, empurrando a criada para o lado. E o que pode você querer com ela? Trago-lhe notícias importantes. Que espécie de notícias? Lamento, mas só posso falar com ela. Morta de curiosidade, Lívia dispensou a criada e acrescentou: pois bem, mocinha, eu sou a senhora Lívia, esposa do capitão Fúlvio. Agora diga-me, que assunto pode ter que me interesse? Aqui não. Alguém pode escutar. Cada vez mais curiosa, Lívia resolveu deixá-la entrar, e foi com ela para a sala de chá. Indicou-lhe uma poltrona, onde ela se sentou, e disse: muito bem. Cá estamos a sós. Agora pode falar. Bem, senhora Lívia, quero que me perdoe a intromissão. Eu não viria aqui incomodá-la, e a essas horas, se o assunto não fosse realmente importante. Sei, mas afinal, do que se trata? De seu marido. Não sei se a senhora sabe, mas o capitão Fúlvio anda se encontrando com uma mulher. Lívia levantou-se de sobressalto, as faces pálidas, e começou a agitar as mãos nervosamente. Mocinha, exijo que se explique imediatamente, falou com raiva. Bem, senhora, vou contar-lhe tudo, mas tem que me prometer manter em segredo o meu nome. E por que deveria? Porque se minha ama souber, serei despedida, e não tenho para onde ir. A senhora promete? Está bem, prometo. Agora vamos, conte-me tudo o que sabe. Anastácia suspirou e contou tudo a Lívia, que contraía o rosto a cada revelação. O sangue fervia-lhe, o ódio a crescer dentro do peito. Terminada a narrativa, Anastácia abaixou os olhos. Não tinha coragem de encarar aquela mulher, que parecia uma fera acuada, prestes a atacar o invasor. Estranhamente, contudo, ela endureceu a face e falou com voz aparentemente calma. Você jura que o que diz é a verdade? Juro, sim, senhora. Muito bem, agora quero que saia, e não torne a falar sobre isso com mais ninguém. Deixe tudo por minha conta. Não se esqueça do que me prometeu. Não se preocupe, não revelarei o seu nome. Agora vá, preciso agir. Alguns dias depois, quando Fúlvio chegou à casa, Lívia não se encontrava, e ele foi informado de que a senhora saíra de carruagem para visitar uma prima, e que só retornaria no dia seguinte. Fúlvio ficou feliz, jantou sozinho, beijou a filha e partiu para a casa da amante. Ao chegar, a família ainda estava jantando, e ele foi logo introduzido no salão de refeições. Mas qual não foi o seu espanto ao ver ali a mulher, sentada placidamente, fazendo a refeição da noite bem ao lado de sua amante. Ele estacou mortificado, o sangue a fugir-lhe das faces. Mas como? Aquilo não era possível. Ele tentou recuar, mas Cláudia o avistara e o chamara, fazendo logo as apresentações. Ah, querido, chegou mais cedo. Mas vamos, entre e deixe que lhe apresente. Esta é a senhora. Não é preciso nos apresentar, cortou Lívia com um sorriso de vitória nos lábios. Nós nos conhecemos muito bem, não é, Fúlvio? Vocês se conhecem? E como não haveríamos de nos conhecer, pois se somos casados? O silêncio foi geral, ninguém ousava dizer ou fazer nada. Mas como aquilo fora acontecer? Como aquela mulher fora parar ali, dizendo que um eixo de sua carruagem se havia quebrado bem em frente de sua casa, pedindo-lhes ajuda? Passado o espanto geral, Agnes tomou a iniciativa e indagou: mas como, senhora Ana? Meu nome não é Ana, corrigiu ela rispidamente, mas Lívia. Agnes, surpresa, ergueu-se de chofre e esbravejou. Como ousa vir à minha casa fazendo-se passar por outra pessoa apenas para nos espionar? Eu é que lhe pergunto, senhora, como ousa pretender ser uma dama de respeito,
quando acoberta um romance ilícito entre sua filha e um homem casado, bem debaixo de seu teto. Isso não é problema seu. Não, não é, mas Fúlvio, sim. Ela levantou-se apressada, dirigiu-se para o marido, que até então nada dissera, e acrescentou: venha Fúlvio. Creio que sua aventura chegou ao fim. Ele já ia se retirar em companhia da esposa, quando Cláudia gritou desnorteada: espere um pouco, Fúlvio, você não pode. Mas ele não deu resposta. Agarrou Lívia pelo braço e saiu puxando a porta afora. Ele estava envergonhado, queria sair dali o mais rápido possível. Ela deixou-se conduzir como um cordeirinho. Saíra vitoriosa, e sabia disso. Dentro de casa, Agnes estava certa de que Marco cumprira sua promessa. Ela se recusara a dar-lhe o que pedira, e por isso ele tratara de procurar Lívia e contar-lhe tudo. Logo após acalmar a filha, que tivera uma crise nervosa, ela entrou no quarto e o encontrou, preparando-se para sair. Aonde pensa que vai? Perguntou furiosa. Ora, Agnes, não me aborreça. Fiz-lhe uma pergunta, seu ordinário. Mas o que é isso? Não grite, não sou seu criado. Como pôde fazer uma coisa dessas? Fazer o quê? Face de desentendido, cachorro. Não sei do que está falando. Não sabe, não é? Está feliz com o que fez? Feliz com o quê? Você é mais sórdido do que imaginava. Ouça, Agnes, não sei do que está falando, e francamente, não me interessa. Agora saia da minha frente. Preciso sair. Não, antes vai se explicar. Não lhe devo explicações de nada. Mas já posso imaginar o que está pensando. Pensa que fui eu quem contou tudo à mulher de Fúlvio, não é? E não foi? Eu bem que gostaria, mas não fui eu. Alguém chegou na minha frente. Cínico. Ao menos assuma o que fez, sem tentar culpar mais ninguém. Não tenho que assumir nada, não fiz nada. Agora saia da minha frente. Não. Agnes, fora de si, partiu para cima dele, tentando arranhar-lhe o rosto. Marco, porém, segurou-a pelos punhos e afastou-a dele, desferindo-lhe violenta bofetada. Ela cambaleou e caiu, e ele a puxou pelos cabelos, batendo com sua cabeça repetidas vezes contra o chão, enquanto dizia furioso: nunca mais encoste a mão em mim. Está me ouvindo? Nunca mais. Marco largou-a e saiu, tomando a direção do jardim. Estava possesso. Podia tolerar tudo, menos que uma mulher lhe batesse. Ela bem que merecera. Havia muito pedia uma surra bem dada. Ele seguia distraído, até chegar ao portão de entrada. Estava escuro, e ele não via nada. Ouviu um barulho atrás dos arbustos e parou, perguntando assustado: quem está aí? Silêncio. Vamos, responda, quem está aí? Apareça, covarde. Ele começou a andar, seguindo em direção ao barulho, quando o pesado objeto atingiu-o em cheio na cabeça, rachando ao meio. Marco sequer tivera tempo de gritar, e caiu fulminado, o sangue a escorrer pela grama, já úmida do ar da noite. Ao perceber o que fizera, Anastácia largou o castiçal e correu alucinada, com medo de que alguém a tivesse visto. Coração aos pulos, entrou em casa esbaforida, dando sorte de não encontrar ninguém no caminho. Chegou ao quarto e trancou a porta. Ninguém. Com certeza, estavam todos recolhidos, exaustos depois dos últimos acontecimentos. Oculta embaixo da janela, Anastácia presenciara a cena que se desenrolara no quarto de Marco, e enchera-se de raiva do rapaz. Aquele covarde merecia morrer. Assim, para defender sua senhora, a única mãe que jamais conhecera, Anastácia correu, apanhou o castiçal em cima da mesa da sala e se escondeu no jardim, esperando que ele passasse. Logo ele surgiu, e ela fez ruídos propositais atrás dos arbustos. Como estava escuro, ele não pudera vê-la, mas ela sabia onde ele estava, e quando ele chegou mais perto, desferiu-lhe certeiro golpe na cabeça, e ele tombara, já sem vida. Ela tinha certeza de que o matara. Por isso, largou o castiçal e pôs-se a correr de volta.
Vingara a senhora Agnes, e agora queria viver muito para poder aproveitar as vantagens que teria ao assumir o lugar de Cláudia, na vida e no coração de Agnes. No dia seguinte, bem cedo, o corpo de Marco foi descoberto pelo jardineiro, caído atrás de uns arbustos, perto da entrada. Mais que depressa, correu a chamar a senhora Agnes, mostrando-lhe o corpo sem vida do marido. Agnes soltou um grito agudo e desmaiou, sendo carregada para dentro pelo jardineiro. Já na sala, as criadas correram a acudir a senhora. O que era? O que havia acontecido? Anastácia, como as demais, fingia nada saber, e começou a esfregar os pulsos de Agnes, tentando fazer com que voltasse a si. Somente Cláudia não apareceu, entregue que estava ao abatimento, que a prostrara na cama novamente. Quando Agnes recobrou os sentidos, pôde raciocinar com mais calma. Estava claro que alguém o matara. Mas quem? Suspirando profundamente, ela se levantou e deu ordens para que fossem chamar a guarda, que logo apareceu. O oficial encarregado olhou o corpo, fez algumas perguntas, tomou algumas notas e se foi. Em seguida, o corpo foi retirado para exame, e ficou constatado pelo médico que a morte ocorreu em consequência de golpe causado por um objeto contundente, que atingira Marco na cabeça e lhe rachara o crânio, causando forte hemorragia. A vítima sequer tivera tempo de reagir, pois o golpe fora certeiro, levando-a à morte fulminante. As investigações prosseguiam, e a primeira suspeita recaiu sobre Agnes. Logo foi descoberta a vida de desavenças que levavam, e o oficial pôde constatar, quando vira Agnes pela primeira vez, que ela havia apanhado. Indagada sobre o que ocorrera, ela não teve outro remédio, senão contar a verdade. Dissera que Marco lhe batera logo após calorosa discussão. O motivo da briga? Preferia não dizer, eram assuntos íntimos, que não interessavam a ninguém. Anastácia precisava agir para livrar Agnes daquelas desconfianças, e começou por plantar em seu coração a semente da dúvida. Embora fosse difícil, e até inaceitável, o fato é que suspeitava de Cláudia. Transtornada com a perda do ser amado, Cláudia se refugiara no quarto, contíguo ao do padrasto e, provavelmente, escutara a discussão que tivera com a mãe, quando então ficara sabendo que fora ele quem contara a Lívia sobre seu romance com Fúlvio. E depois, quando o corpo de Marco fora encontrado, todo mundo na casa correu para saber o que estava acontecendo, menos Cláudia. Durante todo o tempo, permanecera trancada no quarto, não demonstrando a menor emoção ao saber da morte do padrasto. Foi como se não estivesse surpresa. Agnes titubeou. Não queria dar razão a Anastácia, mas a verdade é que ela podia estar certa. Afinal, quem, além dela mesma, teria motivos para matá-lo? Alguma amante insatisfeita? Não acreditava. Algum marido ciumento? Muito difícil. O mais provável mesmo era que Cláudia o tivesse feito. Ela tinha todos os motivos. Com certeza, escutara mesmo a sua conversa, sabia que ele havia batido nela, e ficara ainda mais furiosa. No auge do ódio, perdera a cabeça e o atacara, vingando-se dele. Mas então, Cláudia seria a culpada, e a morte para ela seria certa. Agnes escondeu o rosto entre as mãos e começou a chorar. Oh, céus, o que seria da filha? Embora convencida de que Cláudia, realmente, assassinara Marco, Agnes não revelara nada a ninguém. Ela era sua filha, e teria que protegê-la, ainda que para isso tivesse que morrer em seu lugar. Mas, será que Agnes era, realmente, capaz de assumir a culpa de algo que não fizera, sabendo que seu destino seria a morte? Pensando nisso, ela vacilou. Não queria morrer. Ainda era jovem, cheia de vida. E Cláudia, mais jovem ainda, mais cheia de vida. No entanto, era já uma mulher, e deveria ser responsável por seus atos. Mas estava apaixonada, cometera um desatino. Era sua filha, e só chegara ao crime porque Agnes negligenciara seus deveres de mãe. Anastácia, por sua vez, enchera-se de coragem e fora procurar o oficial encarregado do caso, narrando-lhe a mesma história que contara a Agnes. O oficial olhou para ela e sorriu satisfeito.
Agora tudo se esclarecia, e estava quase certo de que a assassina era, realmente, a senhorita Cláudia. Realmente, possuía fortes motivos. Além disso, sabia que a mãe seria a principal suspeita, e julgou-se protegida pelo ódio e pela briga que Agnes tivera com Marco, na noite do crime. Tudo se encaixava perfeitamente, e ele em breve poderia dar por encerrado aquele caso. Enquanto isso, sem desconfiar de nada, Fúvio achou que já era hora de ter uma conversa séria e franca com Lívia. Não adiantava mais mentir. Assim, quando chegaram à casa, e ela começou a agredi-lo verbalmente, Fúvio desabafou: Lívia, quero que me perdoe. Eu não pretendia magoá-la. Não. E o que pensa que fez? Você não entende. Entender o quê? Que você me trai, que mente para mim? Não se trata apenas disso. Você pensa que meu romance com Cláudia é vulgar e desonesto, não é? Julga-me um canalha. E não é isso o que você é. Você e aquela cortesã barata. Fúvio suspirou e prosseguiu. Lívia, embora nunca lhe tenha contado, a verdade é que conheço Cláudia há muitos anos. Fomos namorados, e quando eu parti para servir em Florença, jurei-lhe que voltaria e me casaria com ela. Mas aí, conheci você, e empolgado pela sua beleza, deixei-me seduzir, e senti-me obrigado a desposá-la, embora meu coração estivesse preso ao de Cláudia. E depois, quando voltei, tentei evitar encontrá-la, mas sua mãe mandou me chamar, dizendo que ela estava doente. Foi aí que a vi novamente, tão frágil, e não pude mais resistir. Compreenda, Lívia, amo Cláudia mais do que já amei qualquer outra mulher em minha vida. Lívia lançou para ele um olhar indefinível. Era um misto de ódio e despeito, de pena e amor, de decepção e tristeza. Só depois de muito tempo foi que ela falou. Deveria ter me contado, Fúvio, ao invés de me enganar. Quem pensa que sou? Alguma tola apaixonada, que não seria capaz de suportar uma decepção amorosa. Se me tivesse dito a tempo, eu jamais teria me entregado a você, e tudo isso poderia ter sido evitado. Mas não, ao invés disso, você preferiu me ocultar a verdade, pois eu era uma presa fácil naquela época. Lívia, não se trata disso. Eu não pude evitar. Basta. Não pôde resistir aos meus encantos e deixou-se seduzir. Pense bem no que você disse, Fúvio, e julgue-se a si mesmo. Eu não o seduzi. Entreguei-me a você porque eu amava, e porque pensava que você também sentia o mesmo por mim. Jamais poderia supor que você me tomara por mulher seguindo apenas os seus instintos de homem, nem que me fizera sua esposa por um dever de honra ou piedade. O que pretende fazer? O que pensa que devo fazer? Não vou me sujeitar à desonra de ser abandonada pelo marido. Você vai terminar tudo com aquela Cláudia e voltar para casa, como se nada tivesse acontecido. Sinto, Lívia, mas não posso. Não pode. Não, amo Cláudia, e creio que já é hora de ser verdadeiro comigo, com você e com ela. Mas que nobre, e para isso, pensa que vai me deixar, não é mesmo? Não vejo outra solução, mas não se preocupe, não pretendo desonrá-la. Sairei discretamente, sem dizer nada a ninguém, e partirei para longe daqui. Só peço que me deixe levar Sofia. Está louco? Não, não estou. Você não liga a mínima para Sofia. Mal se dá conta de sua existência. E ela mesma já não lhe dedica mais o mesmo afeto. Por que não entregá-la a mim, que sou seu pai e a amo? Porque ela é minha filha. E você deve estar mesmo louco, se pensa que vou permitir que você parta daqui, levando-a para viver em companhia de sua concubina. Saia de casa e nunca mais tornará a ver sua filha. Lívia estava agora coberta pelo ódio. Sofia era a única arma que possuía para tentar prender o marido a seu lado. Ela sabia o quanto ele a amava, e seria capaz de tudo para ficar com ela. Mesmo renunciar a um amor. E efetivamente, Fúvio, derrotado, não conseguiu partir. Quando olhou o rostinho inocente da filha, dormindo serenamente, sem de nada suspeitar, não teve coragem.
Seu coração se enterneceu, e ele não pôde abandoná-la, optando por permanecer a seu lado até que a ira de Lívia se acalmasse e ela retomasse a razão. Ao saber da morte de Marco, Fúlvio partiu apressado para a casa de Cláudia, e estava com ela em seu quarto quando ouviram batidas na porta. Com os olhos inchados de tanto chorar, Agnes entrou, aproximou-se da filha, tomou-lhe as mãos entre as suas e, olhos fixos nos seus, afirmou: Querida, já sabemos que foi você quem matou Marco. Ela estava realmente surpresa. Mas de onde tirou essa ideia? Senhora Agnes, intercedeu Fúlvio, creio que deve estar havendo algum engano. Não há engano algum, e agora o oficial está lá embaixo, à nossa espera. Venha, Cláudia, e procure manter a calma. Quanto a você, Fúlvio, saia pela porta dos fundos. Não é bom que seja encontrado aqui. Cláudia seguiu a mãe em silêncio, temendo o que poderia lhe acontecer. Quando o oficial as viu, cumprimentou-as com deferência e foi logo entrando no assunto, narrando-lhes a história que Anastácia lhes contara, como se ele mesmo houvesse deduzido tudo aquilo. Agnes tentou protestar, e Cláudia permaneceu calada, em estado de choque. Aquilo era um disparate. O oficial, depois que conversara com Anastácia, fora direto para a casa de Fúlvio, conversar com Lívia. Ela, já alertada pela criada, confirmara a história de que fora Marco quem lhe contara tudo, e o oficial considerou que Cláudia seria mesmo a culpada. Era muita coincidência o rapaz ser morto justo na noite em que o amante a abandonara. Assim, a moça foi presa, sob os protestos da mãe e de Fúlvio, e conduzida à prisão. O julgamento foi rápido, pois as provas contra Cláudia pareciam irrefutáveis e conclusivas. Em pouco tempo, a sentença foi dada, e Cláudia foi condenada à morte, para desespero de Agnes e de Fúlvio. No dia da execução, Cláudia, chorando muito, implorou à mãe que a salvasse, mas nem Agnes acreditava em sua inocência. Assim, carregando no coração a mágoa de não ser compreendida pela própria mãe, Cláudia foi executada ao meio-dia em ponto, morrendo rapidamente sob a lâmina afiada do carrasco. Capítulo 35. Depois que essa desgraça sucedeu, Agnes perdeu a alegria de viver, e passou a acusar todos à sua volta pela morte da filha, principalmente Marco e Lívia. O primeiro já estava morto, mas Lívia, essa ainda vivia, e gozava de ótima saúde, tendo ao lado o marido e a filhinha. Seu ódio por Lívia foi crescendo a cada dia. Era preciso vingar-se daquela víbora. E Agnes sequer suspeitara de que fora Anastácia a responsável por toda aquela tragédia. Fúlvio entrou em casa e encontrou a mulher deitada no sofá, saboreando um cálice de licor. Passara em casa de Agnes, para ver como estava passando, e por isso, atrasara-se para o jantar. Onde está minha filha? Indagou, procurando Sofia com o olhar. No quarto, com a ama seca. Ele virou-lhe as costas e se dirigiu para onde estava a menina. Não tinha muito o que dizer a Lívia, além dos pequenos assuntos domésticos, que reclamavam sua atenção, e a vida entre ambos tornara-se apenas suportável. Por que demorou? Tive que sair. E aonde foi? Não lhe interessa. Eles chegaram ao quarto de Sofia, e Fúlvio encontrou a menina sentada no chão, brincando com suas bonecas. Carinhosamente, ele a pegou no colo, ignorando a presença da mulher. Lívia, aborrecida, acercou-se dos dois e, bruscamente, arrancou a menina do colo do pai, que começou a chorar. Impaciente, pôs-se a esbravejar. Cale-se, menina inútil, pare de chorar. Sofia, assustada, chorava convulsivamente, tentando alcançar o pai. Fúlvio, estarrecido com a atitude da mulher, empurrou-a com violência, e ela quase caiu, correndo para a filha, que se aninhou em seu colo. O que há com você? Vociferou. Por acaso ficou louca? Quero saber onde esteve. Quer mesmo saber? Pois bem, fui visitar Dona Agnes. Ela está sofrendo muito. Mas você não tem nada a ver com o sofrimento daquela alcoviteira. Ouça, Lívia, será que não pode, ao menos, respeitar a dor alheia? Cláudia, num ato impensado, matou um homem e foi condenada à morte. Isso não a sensibiliza.
Nesse momento, Lívia começou a rir histericamente, e Fúlvio pensou que ela estivesse ficando louca. A pequena Sofia, cada vez mais encolhida em seu colo, recomeçou a chorar, e ele, para não assustá-la ainda mais, deu-lhe um beijo amoroso, entregou-a para a babá e saiu arrastando Lívia pelo braço. A mulher gargalhava feito louca, e ele indagou assustado. O que há com você? Por acaso enlouqueceu? Enlouquecer, eu? Não, claro que não. No entanto, você e Agnes é que não deviam estar em seus juízos perfeitos para acreditar que foi mesmo Cláudia quem matou o tal de Marco. Fúlvio soltou-a e perguntou horrorizado. O que está dizendo, mulher? Não foi Cláudia quem matou Marco. Ele estava perplexo, e mal podia crer no que estava ouvindo. Não posso afirmar com certeza, mas não creio que tenha sido ela. Baseada em que afirma isso? Baseada no fato de que não foi Marco quem me contou sobre o seu caso amoroso. Não, ele estava cada vez mais surpreso. E quem foi, então? Prometi não revelar. Fúlvio, fora de si, agarrou a mulher pelos ombros e começou a sacudi-la. Diga-me, sua ordinária, eu o exijo. Você não exige nada, mas se quer mesmo saber, posso lhe contar. Quem me contou tudo foi aquela criada, a Anastácia. O que? Não pode ser. Anastácia é criada de confiança, e não seria capaz de uma barbaridade dessas. Confiança? Bem se vê o quanto se pode confiar nela, e pôs-se novamente a gargalhar. Pois saiba que foi ela mesma quem me contou, assim como veio aqui sugerindo-me que mentisse e confirmasse para o oficial que fora Marco quem me revelara toda a verdade sobre Cláudia e você. Foi o que fiz, e deu certo. Aquela criadinha até que é bem inteligente, não acha? Fúlvio olhou a mulher com desprezo. Estava enojado, e precisava fugir dali o mais rápido possível. Desatou a correr, e só parou quando suas pernas já não podiam mais dar um passo. Estava arrasado. Sua Cláudia morrera por um crime que não cometera. Agora estava tudo claro. Anastácia era a culpada. Como não percebera isso antes? Fora ela quem matara Marco e pusera a culpa em Cláudia. E agora estava lá, em companhia de Agnes, como se fosse sua própria filha. Fúlvio estava desesperado, e chorou. Chorou como nunca antes havia chorado em toda a sua vida, até que as lágrimas secaram, e ele se atirou ao chão, deixando-se ficar, caído como um pedaço de carne sem vida. E era isso o que realmente era. Um pedaço de carne, cuja vida acabara de perder. Sem ter para onde ir, vagou a esmo durante horas. Não queria voltar para casa, não podia. A raiva, a frustração e a impotência diante do inevitável já o haviam dominado, e ele sabia que não podia mais voltar o tempo para evitar aquela desgraça. No entanto, precisava fazer algo. Anastácia era uma assassina, e Lívia também se tornara uma criminosa, ao permitir e contribuir para que uma mulher inocente fosse levada à morte. Mas, teria sido mesmo Anastácia quem matara Marco? Precisava descobrir, precisava ter certeza. Partiu para a casa de Agnes, e foi logo entrando, sem esperar ser anunciado. Fúlvio! Exclamou Agnes, surpresa. O que significa essa invasão? Perdoe-me, senhora, desculpou-se apressado, mas o assunto que me traz aqui é deveras grave. Mas que assunto é esse? É sobre a morte de Cláudia. Fúlvio, por favor, não quero mais falar sobre isso. Mas não foi Cláudia quem matou Marco. Não, e quem foi? Foi ela, explodiu, apontando para Anastácia. A criada, tomada de surpresa com aquela acusação inesperada, abriu a boca num gesto de indignação, levou a mão ao peito e começou a balbuciar, Eu não compreendo. Ficou louco, Fúlvio, onde já se viu um disparate desses? Disparate? Então pergunte a ela. Pergunte-lhe se não foi à minha casa contar a Lívia sobre mim e Cláudia. Pergunte-lhe se lá não voltou, pedindo à minha mulher que confirmasse para o oficial que fora Marco quem lhe contara. Pergunte-lhe. Quero ver se será capaz de mentir. Agnes olhou para Anastácia com um ar de interrogação, e ela, sem saber bem o que dizer, permaneceu ali, apertando as mãos e gaguejando. Não sei.
Do que? Do que? Está falando? Lívia contou-me tudo. Contou-me que você foi à minha casa, por 2 vezes, envenenar Cláudia. E por quê? Para quê? Para levá-la à morte? Não, não. Anastácia, berrou Agnes, o que significa tudo isso, por Deus? Não sei, senhora. Creio que deve estar havendo algum mal entendido. Mal entendido coisa nenhuma. Urrou ele. Você é uma cadela mentirosa, e mentiu para causar a morte de Cláudia. Por quê? Vamos, diga-me, por que fez isso? Exijo que me diga. Agnes não sabia o que dizer. Era-lhe difícil acreditar que Anastácia seria capaz de algo tão diabólico. No entanto, Fúlvio parecia convencido, e falava com tanta convicção, que era difícil duvidar de suas palavras. Assim, decidida, virou-se para Anastácia, e olhando fixo em seus olhos, ordenou. Quem exige uma explicação sou eu. O que quer dizer tudo isso, Anastácia? Não sei, senhora. Mentira! Gritou Fúlvio. Anastácia, prosseguiu Agnes, fale a verdade, ou será pior para você. Você foi ou não à casa de Fúlvio? Foi ou não foi? Ela começou a chorar e, com voz sumida, respondeu, fui. Agnes desabou mortificada. Não podia ser. Aquilo não estava acontecendo. Por quê, Anastácia? Por Deus, diga-me, por que fez isso? Anastácia, não podendo mais conter a dor e a revolta, acabou desabafando, e explodiu. O que queria? Cláudia sempre me tratando como se eu fosse uma escrava. Sempre a me humilhar e me ofender. Não era justo. Éramos irmãs, e eu merecia um pouco mais de consideração. O som de uma bofetada interrompeu a narrativa, e Anastácia levou a mão ao rosto, soluçando sem parar. Agnes, fora de si, começou a bater em seu rosto, que logo se tornou vermelho e começou a inchar. Descontrolada, Agnes não parava de gritar. Desgraçada! Por que fez isso? Por quê? Não lhe dei tudo? O que mais poderia querer? Ser sua filha, soltou Anastácia num gemido. Meu Deus, Anastácia, como pôde? E Marco? Foi você quem matou Marco? Ela não respondeu, e tentou se livrar das mãos da outra, que começou a sacudi-la. Responda-me, vamos. Você matou Marco? Matou ou não matou? Já sem forças para resistir, Anastácia acabou por confessar. Sim. Agnes, horrorizada, soltou a moça e desabou no chão. Estava perplexa, arrasada. Fúlvio, por sua vez, começou a chorar, correu para Anastácia e começou a desferir-lhe pesados pontapés, ao mesmo tempo em que gritava, assassina! Monstro! Desgraçada! Vou matá-la, infeliz! Fúlvio sacou uma pistola, fez pontaria e já ia atirar, quando a mão alva de Agnes o impediu. Deixe-a, falou com desprezo. A morte seria pouco para ela. Anastácia fez tudo isso por inveja e despeito, porque é filha bastarda de Tito, meu primeiro marido, e nunca pôde aceitar esse fato. E eu, logo que soube, podia ter me desfeito dela, mandando-a embora, entregue à própria sorte. Mas não, ao invés disso, criei-a em minha casa, dei-lhe abrigo e conforto. Dei-lhe muito mais do que ela jamais poderia ter. Dei-lhe meu amor. Mas ela não soube se contentar com o que teve, e passou a querer mais e mais, julgando-se igual a Cláudia. Mas não é. Cláudia era uma dama, filha legítima, enquanto ela é uma reles criada, cujo coração de pedra não deixou perceber o quanto fiz por ela. É uma ingrata, e só merece o desprezo. Mas ela matou Cláudia. Sim, foi por culpa dela que perdi minha filha. No entanto, matá-la não traria Cláudia de volta, e a morte, rápido a livraria do sofrimento. Por favor, Agnes, deixe-me acabar com ela. Não, eu mesma acabarei com ela. Não com a morte de seu corpo, mas com sua morte em meu coração. Pois Anastácia matou em mim a única coisa que pareceu desejar a vida inteira, ser única em meu coração. Agnes aproximou-se dela, ajoelhou-se a seu lado, olhou fundo em seus olhos e cuspiu em sua face, acrescentado com desdém. Agora levante-se e saia daqui. Vá para bem longe, onde eu nunca mais tenha que ouvir falar de você.
E se souber que você se aproximou de mim ou desta casa novamente, eu mesma a matarei, com minhas próprias mãos. Agnes bateu à porta da casa de Lívia e esperou. A criada que veio abrir a porta, não a conhecendo, mandou que entrasse e aguardasse na sala, pois iria chamar sua senhora. Quando Lívia apareceu, não pôde esconder o espanto, e indagou furiosa. O que faz aqui? Quem a deixou entrar? Agnes, sem dar atenção às suas perguntas, falou secamente. Vim aqui apenas para avisá-la de que já sei tudo a seu respeito. Sei como enviou minha filha para a morte, e quero que saiba que não vai escapar impune. Sem esperar resposta, Agnes rodou nos calcanhares e se foi, deixando Lívia boquiaberta, espantada com a sua petulância. Saindo dali, dirigiu-se para um bairro afastado e bateu à porta de um casebre, que foi entreaberta por uma mulher gorda e de buço espesso. A mulher espiou, tentando ver no escuro e, ao reconhecer a figura de Agnes, chegou para o lado, dando-lhe passagem. Ela entrou em uma sala suja e mal iluminada, e esperou, recusando o assento que a outra lhe oferecia. A mulher gorda saiu por outra porta, voltando logo em seguida, em companhia de um homem de barba por fazer, forte e mal encarado. O homem olhou para Agnes, puxou uma cadeira de pau e sentou-se diante dela. Em silêncio, ela apanhou uma bolsinha cheia de moedas de ouro e espalhou sobre a mesa. Os olhos do homem brilharam de cobiça, e ele falou: "É muito generosa, senhora." Ela fitou-o com ar duro e respondeu: "Sou generosa com aqueles que sabem me servir, e em silêncio. Deixe comigo, madame, saberei corresponder à sua generosidade." "Muito bem, você deve ficar à espreita todos os dias, e não pode falhar." "Não se preocupe, serei cuidadoso." Ele esticou as mãos e recolheu as moedas de ouro com um sorriso ambicioso. Agnes dirigiu-se para a porta e a abriu, acrescentado antes de sair: "Não falhe." "Não se preocupe, não falharei." No dia seguinte, Agnes retornou à casa de Lívia, mas dessa vez não entrou. Ficou parada do outro lado da rua, espreitando, até que ela a avistasse pela janela. Ao vê-la, Lívia se assustou. O que estaria ela fazendo ali? Chamou a criada e deu-lhe ordens para sair e perguntar o que queria aquela senhora. "Mas que senhora?" indagou a criada, não avistando ninguém do outro lado da rua. Lívia correu para a janela e olhou. Agnes havia sumido. Ela sorriu para si mesma. "Devo estar ficando louca", pensou, e voltou a seus afazeres, não dando mais importância ao fato. No outro dia, porém, à mesma hora, lá estava Agnes de novo, parada no mesmo lugar, olhando para ela pelo vidro da janela. A moça novamente levou um susto e, como na véspera, chamou a criada, que tornou a dizer que não havia ninguém ali. No outro dia, a mesma cena se repetiu, e assim sucessivamente, durante quase um mês. O que estaria pretendendo? Lívia decidiu que iria, ela mesma, falar com Agnes. Quando, no dia imediato, ela apareceu no lugar de sempre, Lívia saiu às pressas e foi ao seu encontro. Mas Agnes, ao invés de fugir, virou-se para ela e sorriu. Era um sorriso estranho, mau, diabólico. Lívia bateu a porta de casa e saiu, atravessando a rua a passos firmes. Agnes, do outro lado da rua, teve tempo somente de dizer: "Isso, desgraçada, venha." No mesmo instante, uma carruagem, aparentemente desgovernada, desceu a rua a toda brida, alcançando Lívia em segundos, sem que ela tivesse tempo de pular ou correr. Na mesma hora, os cavalos a acertaram, e ela rolou, batendo a cabeça nas pedras do calçamento, enquanto o carro desaparecia no fim da rua. A moça soltou um grito e desmaiou, o sangue a escorrer da ferida aberta na nuca. Agnes ficou parada onde estava, enquanto os passantes a corriam, todos gritando ao mesmo tempo. Até que se aproximou um pouco mais, passando por entre a multidão, que se agitava ao redor, abaixou-se ao lado dela e, percebendo que ainda respirava, chegou os lábios próximo a seu ouvido e sussurrou: "Agora estamos quites." Teve o que mereceu. Lívia abriu os olhos por um instante, e viu o vulto de Agnes debruçado sobre ela.
Quis gritar, mas não conseguiu. Tentou se levantar, mas não pôde se mexer. Não sentia as pernas, os braços, nada. Parecia que seu corpo todo havia morrido. Desesperada, fechou os olhos e gemeu. A dor era intensa, e ela logo desmaiou. Lívia foi levada para dentro de casa, e Fúlvio foi chamado às pressas. Quando chegou, o médico havia acabado de examiná-la, e não parecia satisfeito. A queda a havia atingido na espinha, e ela ficaria paralisada para sempre. Nunca mais poderia andar, nem mexer as mãos, nem falar. Sequer poderia comer ou fazer suas necessidades sozinha. O destino se traçara, e Agnes pensou que o resultado de sua empreitada fora melhor do que o esperado. Lívia não morrera, pior, vivia, mas não tinha mais vida. Era apenas um corpo inútil e inerte, que jamais tornaria a desfrutar o imenso prazer de ser livre. Capítulo 36. Aline olhou para Yadalin com os olhos cheios de lágrimas. O que significava tudo aquilo? Por que lhe mostravam, na véspera de seu casamento, aqueles fatos tão tristes? Ela, em sua dor, podia lembrar daqueles acontecimentos e tinha certeza de que os vivera em outra vida. Tonha e Aline, parcialmente desprendidas do corpo, tinham uma compreensão das coisas que não conseguiriam presas ao corpo físico. É que, momentaneamente livres da matéria, seus inconscientes afloravam sem as limitações do corpo, e elas podiam perceber as coisas com muito mais clareza e discernimento. Tinham conhecimento de seus erros e de suas escolhas, e era-lhes mais fácil compreender e aceitar o inevitável. Com profunda tristeza, Aline indagou. Por quê? E Yadalin, bondosa e compreensiva, abraçou-a com ternura e explicou com voz dulcíssima. Não chore, minha menina, pois o que vocês viram, ou melhor, reviram, somente servirá para fortalecê-las no momento mais grave e difícil de suas existências. O que quer dizer? Quero preparar seus espíritos para a dolorosa separação. Tonha e eu vamos nos separar. Sim, foi o caminho que vocês mesmas escolheram. Mas por quê? Indagou Tonha. Por que tivemos que escolher o caminho mais árduo? Engana-se, minha filha, se pensa que escolheram o pior caminho. Em verdade, pior do que sofrer, é viver sem tirar nenhum proveito da vida. Acreditem-me, o sofrimento de vocês não será em vão, se souberem aprender com ele. E Yadalin, chamou Aline, o que vimos foi nossa última encarnação, minha e de Tonha, não foi? Sim. A encarnação é poderosa arma contra os medos, as culpas, os ódios, os ressentimentos. É através dela que temos a oportunidade de rever nossas faltas, entendê-las e transformá-las. Não fosse a reencarnação, o homem estaria condenado à estagnação, visto que, perdida a oportunidade de aprender em uma única vida, não poderia tentar desvendar a razão de seu sofrimento. E, na maioria das vezes, muitas vidas são necessárias até que alcancemos a real compreensão de nós mesmos, de nossas escolhas e de nossos processos de evolução. Aline estava admirada e perguntou interessada. E havia outros personagens com os quais nos deparamos, novamente, na vida atual, não é? Sim, a vida é um eterno encontro e reencontro, onde aprendemos com nossos irmãos, amigos ou inimigos, que o amor é a única fonte de felicidade, nessa existência ou em qualquer outra. E se hoje nos deparamos com inimigos, saibam que essa inimizade, amanhã, não existirá mais, e o inimigo de ontem terá se transformado no irmão de amanhã, na mãe carinhosa, no filho amoroso. Deus é perfeito, e seus filhos são regidos por uma lei igualmente perfeita, que busca fazer das criaturas o espelho da própria divindade. E um dia, mais cedo ou mais tarde, todos nós, sem exceção, nos tornaremos também espíritos puros e perfeitos, e poderemos, enfim, nos libertar dos grilhões que nos prendem a esse mundo de provações. Aline e Tonha choravam abraçadas. Amavam-se muito, e a separação seria profundamente dolorosa. Tonha já estava resignada com seu destino, mas Aline, mais rebelde e questionadora, ainda não se convencera. Eu só queria entender, disse desanimada. Será que não entendeu mesmo? Retrucou Yadalin.
Será que não conseguiu ver, na vida passada, muitas das causas dos sofrimentos, amores e desavenças atuais? Bem, balbuciou ela, pelo que pude perceber, fui mesmo a fútil Agnes, e Tonha, minha filha, a orgulhosa Cláudia. Lívia, ao que parece, reencarnou hoje como Constância, e Fúlvio é Inácio. Anastácia, a criada invejosa, me parece que foi Lalá, sempre desejando ocupar o lugar de Tonha. Sim, Aline, você está certa. E a pequena Sofia? Terá sido Berenice? Ela mesma. Sofia sofre até hoje a dor da rejeição, e jamais conseguiu ser amada por Lívia, ou Constância. Mas, e Marco? Não consegue imaginar? Aline refletiu por uns instantes e exclamou. Terêncio. Sim, Terêncio, que ainda não aprendeu, nesta vida, o valor do respeito e da dignidade. Terêncio é ainda uma alma muito primitiva, que requer cuidados, devido ao seu pouco esclarecimento. Por que nos conta isso agora? Apenas para que vocês compreendam que todos nós, sem exceção, muitos erros já cometemos, e diante de nossas faltas, temos dois caminhos a tomar. Ou aprendemos com elas e vencemos mais uma etapa evolutiva, seguindo adiante na nossa jornada de aprendizado, ou nenhum proveito tiramos e continuamos estagnados, presos e apegados a valores e conceitos que já não nos servem mais. Até que um dia, quando nossos espíritos se cansarem de tantos erros, possamos voltar nossos olhos para dentro de nós mesmos e nos enxergarmos, compreendendo que de nada valeu nossa persistência no mal, pois que fomos nós os únicos prejudicados. Oh, e Adalim, ajude-me, suplicou Aline. Ouvindo-a falar assim, tudo parece tão fácil. E é fácil, Aline. Basta ter fé em Deus e confiar. Mas eu nunca fui à igreja, quase nunca orei. A fé não necessita de templos, nem de cultos, nem de rituais. Não nego que eles auxiliem na aproximação do homem com a divindade, mas não pelo que apresentam, e sim pelo que representam para aqueles que os praticam. Os cânticos entoados, as danças executadas, os louvores, nada disso tem sentido se o coração do homem deles não participa com sua fé. Por isso, Aline, você não precisa frequentar a igreja, nem você Mudima, precisa dançar para os orixás. Basta que mantenham o coração puro e pensem em Deus, e Ele as atenderá. Será que conseguirei? Tenho certeza que sim. E Adalim, e os demais? Não vi a todos. Porque isso não é necessário, agora, nesse momento. Há muitas histórias dentro da história de cada um, e nem sempre elas estão relacionadas com a nossa, embora nossos caminhos se cruzem por vezes. Mas, e Cirilo? Tenho certeza de que já o conheço. Cirilo foi seu primeiro marido, Tito, alma nobre que desencarnou ainda jovem. Oh, como não pensei nisso antes! E eu, que o amava e amo tanto! E Adalim abraçou-as e falou em tom encorajador. Bem, creio que agora já é hora de voltar. Tenham fé e coragem. As moças retomaram o corpo físico, guardando na memória apenas uma lembrança muito vaga dos episódios da noite anterior. Capítulo 37. Longe dali, Basílio não se conformava. Depois que fora expulso da casa de Licurgo, partira em viagem de volta ao Rio de Janeiro, e estava a andar pelas ruas, quando fora avistado pela bela e jovem Constância. Ao vê-lo, ela exclamou: Ora, ora, se não é o senhor Basílio quem anda perdido pelas ruas da corte. O que faz aqui? Por acaso não conseguiu conquistar o seu amor? Constância, é um prazer revê-la. Sim, creio que sim. Mas você ainda não me contou o que foi que houve. Desistiu de casar-se com Camila. Constância pôde perceber um brilho de intenso ódio nos olhos de Basílio, que respondeu entre dentes. Não creio que isso lhe interesse. Engano seu, interessa-me, e muito. E posso saber por quê? Digamos que talvez agora tenhamos algum interesse em comum. Que interesse? Não sei se você sabe, mas também fui expulsa daquela casa. Ouvi falar. E tudo por causa daquela esnobe da Aline. Como a odeio. Pelo visto, temos mesmo muito em comum, ironizou Basílio. Sem dúvida. E o que pensa que podemos fazer com tanta afinidade? Deixe ver.
lamentarmos juntos a perda de nossos amados. Ela soltou uma gargalhada e acrescentou: Não, meu caro, não sou dada a lamúrias, mas a vinganças. Os olhos de Basílio brilharam novamente, e ele indagou: Em que está pensando? Você tem coragem? Coragem para quê? Diga-me apenas se tem coragem. Sim, creio que sim. Então, meu amigo, penso que poderemos unir nossas forças. O que quer dizer com isso? Tenho um plano, mas precisa ser executado em breve. O casamento de Aline e Cirilo é depois de amanhã, e não podemos perder tempo. Com sua ajuda, tenho certeza de que conseguiremos. Constância expôs em breves linhas o seu plano para acabar com Aline e Cirilo, e Basílio ficou satisfeito. A ideia era diabólica, e parecia perfeita. Agora preciso ir, finalizou ela. Meus pais já partiram para o casamento, e eu fiquei aqui, com a desculpa de que não me sinto bem. A oportunidade é ótima. Constância e Basílio se despediram, e no dia seguinte se reencontraram. A viagem seria longa e cansativa, principalmente para Constância, acostumada ao conforto das carruagens de luxo. No entanto, precisavam chegar rápido e sem serem vistos, e só conseguiriam isso cavalgando, tomando atalhos e caminhos marginais, por onde seria impossível uma carruagem trafegar. Mas o ódio lhe daria forças para suportar os incômodos, e ainda que chegasse exausta e doída, se seu plano desse certo, tudo valeria a pena. Finalmente chegara o dia do casamento. Faltando apenas 3 horas para a cerimônia, Aline procurou o pai, que já a aguardava em seu gabinete particular. Ela bateu a porta e entrou, sentando-se bem em frente a ele. Licurgo olhou-a com afeição, abriu a gaveta e sacou uma pasta de couro. Abriu-a, apanhou um pedaço de papel, leu e estendeu para Aline, que o pegou ansiosa. Eram os papéis de Tonha, e ela agora era, oficialmente, propriedade sua. Aline, com lágrimas nos olhos, encarou o pai e falou, a voz embargada de emoção: Obrigada, papai. Foi o melhor presente que pude receber. Há muitos anos, minha filha, dei-lhe Tonha de presente em seu aniversário. Hoje volto a presenteá-la, e espero que saiba o que fazer. Ela não disse mais nada e saiu. Na hora do casamento, Aline entrou na igreja, esplêndida feito uma rainha. Cirilo se emocionara ao vê-la entrar. Parecia que já havia passado por aquilo antes, que já a havia visto, linda feito um anjo, toda vestida de branco e entrando na igreja. Licurgo, conduzindo-a pelo braço, estava orgulhoso, e Palmira não conseguia parar de chorar. Terminada a cerimônia, os noivos partiram para a fazenda São Jerônimo, onde lauto banquete os aguardava, seguido de fabuloso baile. Aline e Cirilo, abraçados, eram a imagem da felicidade, e até Tonha não conseguia esconder o contentamento, não só por ver feliz a amiga, como também por saber que, em breve, ela e Inácio também poderiam ficar juntos. Após a festa, Aline partiu em companhia de Cirilo, rumo à fazenda Ouro Velho. Com eles, Inácio e Tonha, que agora poderiam assumir abertamente seu romance. Os 4 pernoitariam na fazenda e, no dia seguinte, bem cedo, partiriam rumo ao Rio de Janeiro, e dali, Aline e Cirilo seguiriam para a Europa. Tonha e Inácio não iriam com eles, mas ficariam à sua espera na corte, quando então Aline providenciaria a alforria de Tonha. Ao chegarem, Aline e Cirilo se despediram e foram para o quarto, na ala sul da casa, suntuosamente preparado para a noite de núpcias. Os dois estavam felizes, amavam-se muito, e agora poderiam concretizar o amor que os unia desde muitas vidas atrás. Tonha alojou-se em outro quarto, perto dos aposentos do casal, e Inácio foi sozinho para o seu, que ficava do outro lado do casarão, na ala norte. Do lado de fora, Constância e Basílio já os aguardavam. Logo que os avistaram, o sangue começou a ferver, e ambos tiveram que se conter, a fim de não colocarem tudo a perder, saltando sobre os inimigos em furiosa investida. A custo se contiveram, e puseram-se a observar, esperando pacientemente, até que todos estivessem dormindo. Em dado momento se separaram, e Basílio saiu a conferir as janelas,
para ver se ainda havia lampiões acesos nos quartos. Ao voltar, Constância indagou ansiosa. E então? Inácio ainda está acordado. Vi luz em seu quarto. Tem certeza de que não está com Tonha? Certeza absoluta. E Aline e Cirilo? Será que não imagina? Constância mordeu os lábios. Sabia o que estavam fazendo, e um ódio surdo começou a crescer dentro dela. Os dois se amavam, apesar de tudo, enquanto ela fora condenada ao ostracismo por sua própria gente. Mas aquilo não ficaria assim. Ao menos, Inácio e Tonha não estavam juntos. Era só o que faltava. Uma noite de amor antes de morrer. Inácio, porém, lampião aceso, não conseguia dormir. Por mais que tentasse, não conseguia parar de pensar em Tonha. Ela agora estava tão perto. Que mal faria se amassem? O amor que ele sentia por ela era verdadeiro e puro, e tinha certeza de que ela lhe correspondia nesse sentimento. Tentou ler um livro de medicina, mas isso só serviu para atiçá-lo ainda mais. Passados alguns minutos, decidiu, iria ao quarto de Tonha. Se ela o mandasse embora, ele sairia sem mágoa alguma. Mas, se ela não o repelisse. Coração aos pulos, abriu a porta e seguiu pelo corredor escuro. Na pressa, nem se lembrara de pegar o lampião, que ficou esquecido sobre a mesinha. Ao chegar à porta do quarto de Tonha, bateu. Pouco depois, escutou uma voz abafada, vindo de seu interior. Quem é? Sou eu, Inácio, murmurou ele. Tonha abriu e perguntou. Aconteceu alguma coisa? Ele não respondeu. Tomou-a nos braços e depositou em seus lábios longo e apaixonado beijo, que ela correspondeu com doçura. Em seguida, ergueu-a delicadamente no colo, conduzindo-a para o interior do quarto, e ela começou a chorar de mansinho. Por que chora, meu amor? Indagou com ternura. Tenho medo, não sei se isso é certo. Mas nós nos amamos. Que mal pode existir no amor? Ela não respondeu, e aconchegou-se a ele. Gentilmente, ele a levou para a cama, e ela, serenamente, entregou-se a ele. Consumado seu amor, os dois permaneceram ali, abraçados, sentindo no coração o coração do outro a dar o compasso do seu próprio. Estavam felizes. Sim, amavam-se muito, e tudo o que fosse fruto do amor sincero não poderia ser errado. Depois, cansados, acabaram por adormecer, um no braço do outro, até que o óleo do lampião do quarto de Inácio se apagou, servindo como um sinal para Constância e Basílio. Inácio dorme, alertou Basílio, que saíra em nova ronda. Seu lampião acabou de apagar. Esperemos um pouco mais. Não quero que ele acorde e estrague tudo. O que é? Vai recuar agora, é? Acovardou-se. Não é isso. É que temo por Inácio. Não quero que nada de mal lhe aconteça. Sossegue, menina. O quarto dele fica no outro extremo da casa, e o fogo não chegará lá. Tem certeza? Tenho. Só atearemos fogo no quarto de Cirilo e no de Tonha. Não se preocupe. Mas o fogo se alastra. Deixe de bobagens, Constância. O plano é perfeito. Já disse que o quarto de Inácio fica muito longe do de Cirilo. Até que o fogo chegue lá, todos já terão despertado. Pena que será tarde demais, acrescentou, soltando tenebrosa gargalhada. Constância e Basílio ficaram aguardando por cerca de 1 hora ainda, até se certificarem de que todos dormiam. Por volta das 3 horas da madrugada, resolveram agir. Em silêncio, espalharam montes de feno sob as janelas dos quartos de Cirilo e Tonha, derramando óleo de baleia sobre eles, e atearam fogo. O fogo, alimentado pelo vento, logo se espalhou, e a fumaça começou a entrar pelas frestas das janelas, seguida por imensas labaredas, que já lambiam toda a parede. Constância e Basílio correram para o meio do mato, e de longe permaneceram, em muda expectativa, olhos pregados na casa grande. Cirilo foi o primeiro a despertar, a fumaça ardendo em seus olhos e impedindo-o de respirar. Rapidamente, despertou Aline, que começou a tossir, já meio sufocada. Sem dizer nada, tentaram correr para a porta, mas a quantidade de fumaça no quarto era tanta, que eles mal podiam enxergar a saída.
Subitamente, Cirilo tombou, sem fôlego, as mãos crispadas sobre a garganta, tentando respirar. Aline, desesperada e quase sem forças, abaixou-se sobre ele e puxou-o pelos braços, alcançando a porta no exato momento em que as chamas irrompiam no quarto. Ela escancarou a porta, e uma nuvem de fumaça invadiu o corredor, enevoando tudo ao seu redor. Arfante, ela sentou-se junto à parede, puxando Cirilo para o seu colo. O que está havendo, meu Deus? Cirilo, porém, não respondeu. Assustada, Aline virou para ela o rosto do marido, não encontrando nele sinais de vida. Ela não podia crer que aquilo estivesse se passando com ela. Desesperada, começou a chorar, sacudindo Cirilo pelos ombros, tentando fazer com que voltasse a si. Inútil. Cirilo asfixiara-se com a fumaça. Estava morto. Ao constatar que o marido não mais vivia, Aline sentiu imensa dor. Tanta dor que pensou em permanecer ali, à espera de que o fogo a alcançasse e a matasse também. No entanto, um grito agudo chamou-a de volta à realidade, e ela lembrou-se de Tonha. Apavorada, olhou para o fim do corredor, mas não conseguiu ver nada, de tanta fumaça. Nesse momento, os escravos começavam a chegar, acompanhados pelo capataz, trazendo nas mãos baldes de água, que inutilmente jogavam sobre as chamas. Aline, apesar da dor, soltou o corpo do marido e correu, abrindo a porta do quarto de Tonha no exato momento em que uma cena tenebrosa e indescritível se desenrolava. Inácio, corpo envolto pelas chamas, jazia também morto sobre o leito, tendo a seu lado a pobre Tonha, que inutilmente lutava com as chamas. O fogo ali penetrara mais rapidamente, e Aline não sabia como Tonha não tinha também sufocado. Instintivamente, Aline correu para ela, tentando tirá-la do lado de Inácio. Venha, Tonha, venha! Gritava desesperada. Precisamos sair. Não posso deixar Inácio. Aline, porém, sem dar-lhe ouvidos, agarrou os seus braços e empurrou-a para a porta com tanta força, que ela praticamente foi expelida do quarto. Mas as chamas já devoravam as paredes, e Aline não teve tempo de sair. Antes que pudesse alcançar a porta, uma pesada viga desabou sobre ela, atingindo-a nas costas e causando-lhe morte fulminante. Tonha soltou um grito e tentou voltar para dentro do quarto, mas os escravos, que chegavam para acudir, conseguiram detê-la, e saíram arrastando-a para fora da casa. Do lado de fora, outros tantos jogavam água, tentando conter o incêndio. Ao amanhecer, a casa estava semi-destruída. Toda a ala sul fora consumida pelo fogo. Licurgo e Palmira foram chamados, e vieram correndo, em companhia de Camila, Berenice e de alguns parentes, que se hospedaram na fazenda. Desesperado, Licurgo começou a procurar pela filha, mas foi informado de que ela falecera quando tentava tirar Tonha do meio das chamas. Junto com ela, Cirilo e Inácio. Só Tonha sobrevivera. Palmira, desesperada, não queria acreditar. Cirilo não podia estar morto. Não seu filho. E Inácio, ela o amava como a um filho também. Aquilo não podia ser verdade. Devia ser um pesadelo, e ela queria despertar o quanto antes. Mas a dura realidade se impôs, e Aline, Cirilo e Inácio estavam mesmo mortos. Licurgo, transtornado pela dor e inteiramente fora de si, certificando-se de que a filha realmente se fora, correu para Tonha e, ao alcançá-la, agarrou-a pelos punhos e esbravejou. Negra imunda, porque vive enquanto minha filha está morta. Que direito tem você à vida, uma negra, escrava, quando Aline morreu tentando salvá-la? Era você quem deveria estar morta, não ela. Descontrolado, Licurgo começou a espancá-la, e Tonha deixou-se bater, a culpa corroendo-a por dentro. Ele estava certo. Aline dera a vida por ela, morrera para que ela vivesse. Que direito possuía ela à vida? Nenhum. Por isso, não se importaria de morrer. Camila, porém, vendo que Licurgo acabaria mesmo por matá-la, achou que era hora de intervir, e gritou. Pelo amor de Deus, seu Licurgo, não a mate. Ela não tem culpa. Licurgo, porém,
fez-se surdo às súplicas da enteada, e só parou de espancar a pobre Tonha quando ela já estava caída no chão, quase desfalecida. Vendo a massa disforme em que transformara seu rosto, Licurgo soltou-a e vociferou, a voz retumbante de tanto ódio. De hoje em diante, negra, você volta para mim. Será minha escrava, e não haverá no mundo ninguém capaz de protegê-la. E assim foi feito. Como Aline morrera antes de alforriar Tonha, ela continuava ainda escrava. E, embora o fogo houvesse destruído os papéis que transferiam Tonha para Aline, ela morrera sem descendentes, e todos os seus bens deveriam retornar ao ascendente vivo, no caso, Licurgo. E Tonha, como propriedade de Aline, passou novamente a viver sob o jugo daquele homem, que agora a odiava mais do que tudo na vida, julgando-a responsável pela morte da filha. Daquele dia em diante, a vida de Tonha transformou-se num inferno. Novamente sob o jugo de Licurgo, passou a sofrer toda espécie de castigos e maus tratos, e só não foi morta porque ele a queria viva para que pudesse sentir na carne toda a fúria de seu ódio. De sua união com Inácio, naquela noite, Tonha concebera uma criança, um inocente que, talvez em razão das inúmeras chibatadas e privações, terminara por nascer sem vida. Tonha chorou muito a perda do filhinho amado, mas acabou por se conformar, certa de que, ao menos assim, ele não teria que passar pelo desgosto e a humilhação de ser escravo. Mas Licurgo, no fundo, sabia que Tonha não era culpada pela morte de sua Aline. No entanto, precisava de alguém em quem pudesse descontar sua raiva e sua frustração. Perdera a filha justo no momento em que se reconciliara com ela, e ele precisava de alguém que pudesse ao menos aliviar a dor que sentia. Até que, numa noite, pouco antes de Tonha dar à luz o natimorto, Licurgo sonhou com Aline. Em seu sonho, ela vinha toda vestida de cor-de-rosa, irradiando amor, e lhe dizia: "Por favor, papai, deixe Tonha em paz. Ela não é culpada. Foi o destino. Não me faça sofrer, papai, por favor. Tonha não é culpada. Não é culpada." Licurgo acordou suando frio. O que significava aquilo? Fora um sonho, ele sabia, mas parecera tão real. No dia seguinte, tivera o mesmo sonho, e no outro também. Licurgo ficou cismado. Será que o espírito da filha havia voltado para cobrar-lhe alguma coisa? Afinal, não prometera ele que não perseguiria mais a escrava. Pensando nisso, ele achou que Aline, se estivesse viva, ficaria extremamente infeliz vendo a infelicidade de Tonha, e acabou por convencer-se. Dali em diante, não pretendia mais maltratar a negra, e ficou imaginando um jeito de trazê-la de volta para dentro de casa. Contudo, havia ainda um problema. Palmira também perdera um filho e um sobrinho, e não podia perdoar Tonha. Julgava-a a única responsável por aquele incêndio nefasto, e só não a mandou para a morte porque Licurgo não consentiu. Mas o destino estava do lado de Tonha. Pela mesma época do nascimento de seu filho, Palmira deu à luz 2 meninos, e a escrava com quem contavam para amamentá-los acabara morrendo após um parto difícil. Palmira não tinha leite e, embora a contragosto, teve que aceitar o leite de Tonha ou seus pequenos morreriam de fome. Desde então, ela voltou a residir na casa grande, e foi para os meninos como uma segunda mãe. A chegada dos gêmeos serviu para levar um pouco de luz àquelas almas tão castigadas pela vida. E foi só então que um pouco da antiga alegria voltou a entrar naquele lar. Epílogo. Foi assim que tudo se passou, concluiu Tonha, olhando com olhos ainda úmidos para Clarissa e Luciano. Oh, vó Tonha, que história mais triste, falou Clarissa, em lágrimas. Sim, minha filha, muito triste. Entretanto, tudo aconteceu conforme tinha que ser. Deus é sábio, e sua sabedoria não permite que nada aconteça em desacordo com suas leis. Mas, interrompeu Luciano, e Basílio e Constância. O que foi feito deles? Somente muitos anos mais tarde foi que descobrimos que eles é que haviam sido responsáveis pelo incêndio. Ficaram impunes? Não existe punição maior do que nossa própria consciência, que é implacável no julgamento que faz de nossas atitudes. É verdade, concordou Clarissa.
Bom, meninos, agora gostaria de descansar. Relembrar esses tristes acontecimentos deixou-me muito cansada. Luciano e Clarissa se retiraram, e Tonha pousou a cabeça no travesseiro e chorou. Sentia saudades de Aline, e gostaria de reencontrá-la novamente. Embora houvesse sonhado com ela algumas vezes, ansiava por ir ao seu encontro e ao encontro de Inácio. Ela estava tão cansada que logo adormeceu, e ouviu uma voz suave chamando-a pelo nome. Ela virou o rosto na direção daquela voz e exclamou: Aline, que bom que veio. Sim, Tonha, estamos todos felizes com o seu sucesso. Meu sucesso? Você cumpriu com amor tudo aquilo a que se propôs, e trouxe para o seu espírito ensinamentos inalienáveis, que hoje já se encontram solidificados em seu coração. Tonha felicitou-se intimamente. Sabia a que ela se referia, e estava feliz por ver que seu sofrimento não havia sido em vão. Lembrando-se, porém, de seus companheiros de jornada, não pôde deixar de indagar. E os outros, Aline? O que foi feito deles? Ainda sofrem, expiando suas faltas. Já reencarnaram? Alguns, sim. Outros esperam ainda nova oportunidade. Oh, Aline, relembrar esses acontecimentos me deixou tão triste. Pois não fique. Sabe, a minha vida inteira tentei dizer para mim mesma que não odiava seu pai, nem Constância, nem Basílio. Mas hoje não posso mais negar. Eu os odiei muito, por tudo o que fizeram a você, a Cirilo, a Inácio e a mim. Foi um ódio comedido, e eu lutei contra ele com todas as minhas forças, pedindo a Deus que me ajudasse a me libertar desse sentimento tão ruim. Conseguiu? Não sei, Aline, juro que não sei. Meu pai, Constância e Basílio só fizeram aquilo que suas mentes, ainda pequeninas e ignorantes, puderam alcançar. Infelizmente, eram ainda espíritos muito infantis, e não tinham verdadeiro conhecimento das leis divinas. Mas agora, se tudo correr bem, penso que acabarão por resgatar seus erros, perdoando-se a si mesmos e a seus irmãos. Mas o que será que fizeram? E o que será que fizemos para merecer tamanho sofrimento? Quando Tito e eu, na época Agnes, éramos jovens, conheci um rapaz de nome Augusto, que quis desposar-me. O rapaz, porém, não tinha posses, e meus pais não consentiram o casamento. Além disso, eu também não estava interessada, pois meu coração já estava preso ao de Tito. Augusto, porém, não se conformou, não porque me amasse, mas porque estava interessado na fortuna de minha família, e preparou uma emboscada para Tito. Este, porém, percebendo a cilada, conseguiu atirar primeiro, e acertou o rival na perna, pois não queria matá-lo. Augusto tombou, e Tito debruçou-se sobre ele, a fim de verificar se o ferimento era grave. Foi quando Augusto sacou de uma faca e tentou apunhalá-lo. Travou-se, então, furiosa luta, até que Tito acabou por matar o pobre Augusto. Meu Deus! E Augusto era Basílio? Sim. Mas foi legítima defesa, e foi Basílio mesmo quem provocou. O coração guarda ressentimentos que sobrevivem por séculos, e como não conseguimos enxergar que somos nós mesmos que provocamos o mal do qual somos vítimas, costumamos nos julgar injustiçados e infelizes, e nos julgamos com o direito de nos vingar de nossos semelhantes. Mas, e Tito? Tito, apesar de tudo, não pôde se perdoar. Nunca matara ninguém, e mesmo sabendo que agira em legítima defesa, tirara a vida de outro ser humano. Um ser humano que, segundo o julgamento de todos, não merecia viver, mas, ainda assim, um ser humano. Com isso, deixou-se dominar pela tristeza e foi se isolando do mundo, e acabou morrendo tísico, jovem ainda. Meu Deus! E por que Basílio se juntou a Constância? Por afinidade. Eles não se conheceram em outras vidas, mas a afinidade de sentimentos e propósitos fez com que se aproximassem e simpatizassem mutuamente. E a pobre Camila, onde entra nisso tudo? Camila sempre foi uma menina ingênua e sonhadora. Chamava-se Maria, e provinha de família pobre e sem recursos. Apaixonada por Augusto, entregara-se a ele, acreditando em suas falsas promessas de casamento, para ser abandonada logo em seguida, quando ele descobriu que ela estava grávida.
Quando Augusto foi morto, a pobre Maria tentou o suicídio, mas foi salva a tempo e recolhida por Tito, que lhe deu um emprego no castelo de seus pais, mas ela perdera a criança. Pouco depois, apaixonou-se por Tito e entregou-se a ele também, e acabaram tendo uma filha. Maria, porém, com o organismo já comprometido pela tentativa de suicídio, não resistira, e falecera no parto, deixando a pobre e atormentada Anastácia aos cuidados de Tito e sua jovem esposa. Oh, Tonha estava impressionada, só agora tinha conhecimento daqueles fatos, e muito se surpreendera. Mas, e seu pai? Por acaso não o conhecera antes? Oh, sim, meu pai foi Roberto, então meu sogro, pai de Marco. Nós não mantínhamos uma relação muito boa, porque Marco não se dava bem com a nova esposa de seu pai, e foi por ele renegado. Roberto possuía 3 filhos, e Marco, o mais velho, abandonou a casa paterna logo que o pai se casou novamente, com uma moça também viúva e já com um filhinho. A moça, embora não fosse pobre, não tinha estirpe, o que fez com que Marco a rejeitasse e fugisse. Marco contava então 18 anos, e seus irmãos, 11 e 9, respectivamente. E Dona Palmira? Seria ela a nova esposa? Sim, ela mesma, que acabou por reencarnar em uma situação de superioridade, digamos assim, a de Terêncio. Tonha estava abismada. Passados alguns minutos, continuou, sabe, eu nunca me perguntei sobre minha própria mãe. Quem terá sido ela? Sua mãe é um espírito muito iluminado, que a conheceu na vida espiritual e muito se afeiçoou a você, aceitando o encargo de reencarnar entre os negros, não só para auxiliá-la, mas também a seus pais e irmãos. Tencionava, também, livrar-se dos últimos resquícios de orgulho que a impediam de alçar planos mais elevados. E conseguiu. Nesse momento, uma luz branca irradiou sobre o quarto de Tonha, e a figura de Adalim aos poucos foi se delineando nas brumas. Mãe! Exclamou Tonha com alegria. Há quanto tempo? E Adalim se aproximou de Tonha e sentou-se na beira da cama, pousando-lhe a cabeça em seu colo e acariciando seus cabelos brancos. Vim buscá-la, falou Adalim com ternura. É chegada a sua hora de partir. Graças a Deus! Bradou Tonha com emoção, Deus ouviu as minhas preces. Sim, Deus jamais se esquece daqueles que sempre se lembram dele. Mas não é só, há mais alguém aqui que veio para dar-lhe as boas-vindas em sua nova vida. E Adalim estendeu os braços e apontou para um canto do quarto. Aos poucos, a figura de um homem foi se delineando na semi-escuridão, e Tonha viu Inácio, jovem e robusto como antes. Imediatamente, ela se levantou e correu para ele, atirando-se em seus braços. Inácio beijou seus cabelos, com lágrimas nos olhos, e sussurrou: Eu a amo, Tonha, e muito me felicito por poder estar junto de você no momento de sua passagem. Em seguida, afastou-a de si, conduzindo-a de volta ao leito, e reuniu-se a Aline e Adalim. Os 3, lado a lado, estenderam as mãos sobre o corpo de Tonha, ministrando-lhe benéfico e confortante passe, e seu espírito, serenamente desprendeu-se da matéria, rompendo o tênue liame do cordão umbilical que ainda aprende ao corpo físico. Depois, elevaram o pensamento a Deus, e Adalim proferiu singela e amorosa prece, agradecendo ao Pai a sua infinita bondade, por permitir que pudessem, novamente, se reunir, para viver dias mais felizes, agora na verdadeira vida. E partiram. Continua. Obrigado a todos e até o próximo livro. Amor e Equilíbrio Audiobook.